Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Agora 9 horas 33 minutos, temperatura na Grande Porto Alegre 25 graus e 2 décimos. Está no ar mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, também pelo Facebook e pelo YouTube. Depois todo o nosso material fica disponível nessas plataformas, também no Instagram e nos streamings, né? Na nossas plataformas de streaming em podcast, no TuneIn, no Spotify, também no Deezer e no Castbox. Programa de hoje, a nossa querida Rafaela Ritter recebe para conversar com a gente o engenheiro civil Leandro Pacheco para falar sobre a importância do manual do proprietário. E eu já estou com os dois aqui na tela. Bom dia, Rafa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Alexandre. Bom dia quem estiver acompanhando aí. Muito bem, Rafinha. Vai lá, dia difícil hoje, hein? Por que difícil? É maravilhoso, um dia lindo, ensolarado, não tá por enquanto não tá um calor do cão, tá ótimo. Ótimo. Da Rússia? Tá falando da Rússia? Sim, da Rússia, não. O dia tá bonito. Já vou ter roupa para lavar, para aproveitar que hoje é o último dia de sol, amanhã já vira o tempo, então tem que aproveitar hoje. É difícil mesmo, tempos difíceis, mas... acho que teve gente lá naqueles países que não leram o manual do proprietário do seu país, né? Não leram o manual do proprietário. Não seguiram as normas, né, Leandro? Não. São assuntos assim que até desanimam um pouco, né? É verdade. Dá medo, né? A gente não sabe, né? Pega um louco desses, né? Então... Mas vamos para o nosso assunto. Vamos para o nosso assunto, vamos focar. Leandro, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Gostaria primeiro que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, para a gente chegar como é que vocês utilizam o manual do proprietário, como é que na empresa vocês passaram a utilizar o manual do proprietário. Conta um pouquinho para a gente. Tá, eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou engenheiro civil, formado em 2009, né? E... comecei como estagiário numa incorporadora grande aqui, na época era a maior da cidade, aqui de Porto Alegre, e depois sempre tive minha carreira voltada para gestão de obras mesmo, né? Me formei engenheiro e sempre trabalhei em construtoras bem conceituadas aqui da região e sempre focado na gestão de obras. E a gente atua assim e percebe, desde o momento de estagiário, eu era aquele que fazia as planilhas de preenchimento, de acabamentos e tal, deixava para o proprietário depois saber direitinho tudo que era material que foi utilizado na obra e tal. E é um documento que é um dos mais importantes da obra ali, junto com o memorial descritivo e os projetos. Ele faz parte do conjunto ali do que é importante do proprietário ter para conhecer o imóvel que ele está adquirindo, né? E aqui, hoje eu trabalho na equipe engenharia, uma empresa que tem 60 anos de mercado aí, e já estou aqui há 5 anos, e o que a gente percebe é que o manual do proprietário ele tem que ser um documento auxiliar, né, para o proprietário do imóvel e também para a construtora, né? Ele serve de base tanto para questões de garantias, o proprietário conhecer formas de uso, manutenção. Ele é a tua cartilha, né, para o uso do imóvel. Eu entendo ele dessa forma, então a gente é um documento com bastante responsabilidade, tem que ser bem completo, né? O manual do proprietário, ele vai descrever para quem está comprando, né, para o proprietário e para o condomínio, as questões técnicas que ele está comprando, mas por outro lado também ele traz o proprietário e o condomínio para as obrigações de manutenção, né, Leandro? Sim, importantíssimo, né? Se fala muito em questões de prazos de garantia, no mercado, e o pessoal leigo, né, entende que a questão de garantia que é 5 anos e acha que é para tudo. Não, o manual deixa isso bem claro. O manual ele vem por
outras normas, né, que determinam as garantias legais, norma de desempenho, norma específica de produtos, equipamentos. Então, varia muito, né? Tem serviços que é 1 ano, 2 anos, alguns são 5 ou até mais. Então, ali fica bem claro, e todas as obrigações, a garantia se dá em cima do proprietário manter a manutenção e acompanhar bem o imóvel dele, assim como um carro, né? Tu tem que fazer troca de óleo, tu tem que fazer revisão, tem que calibrar os pneus, é a mesma coisa. Muito caso de processo judicial, né? A gente vê, assim, casos mais antigos até, né? Que as construtoras não tinham o hábito, né? Não seguiam a norma de entregar o manual do proprietário. Isso é uma coisa mais ou menos recente, né? Assim, essa prática da entrega do manual do proprietário, ela não é tão antiga, sei lá, que é 10 anos para cá, não sei nem se é isso. E a gente vê uma evolução no documento, né? Antigamente, algumas consultoras ainda entregam o documento um pouco fora da norma, que ele tem uma norma própria, né, para execução dele. Sim, é a 14037, né, que é a diretrizes, até anotei aqui, para elaboração de manuais de uso, operações e manutenção das edificações. Tu via documentos antes que eram bem simplórios, assim, mais ou menos dizia o que tinha no prédio e praticamente a planilha de acabamentos e deu, né? E não, ele tem que ser um guia mesmo de utilização, né, do imóvel, né? Eu acho e incentivar o uso realmente dele, não ser um documento simplesmente para ser entregue e o pessoal só receber e guardar, né? E o manual do proprietário, o manual, né, do proprietário, ele num litígio, ele tem força jurídica? Ele pode ser apresentado? Ele é um documento, né? Ele é uma prova. É uma prova de que foi entregue, né, para o síndico, para o proprietário, aquilo ali, né? Então, às vezes, eles vão cobrar coisas, né, que estão escritas no manual do proprietário, né? Então, assim, serve como um documento, né? Ó, foi entregue, então... E muito mais do que o próprio manual, né? O manual, ele pega informações de outras normas, né? Estamos falando em questões de garantias e tal, acho que tem a norma que sobressai, que é a norma de desempenho, né? E ela é muito clara com relação a prazos ali, da maioria dos itens que tem na edificação, né? A norma de desempenho, ela super colaborou, eu acho, porque ela traz o fornecedor também, ela traz a responsabilidade do fornecedor. Então, o cara que está te entregando a esquadria, que está te entregando o piso, porta, né? Tu tem como cobrar deles também, né? Então, isso é super importante. E no manual, tu está colocando quem são os fornecedores, está explicando quem são os fornecedores. Acho super importante. E me conta um pouco, assim, a prática dentro da construtora, a partir de quando vocês começaram a usar, como é que foi surgindo essa demanda da importância, como é que foi surgindo, assim, a importância desse manual, né, tu ter que usar ele, como é que foi surgindo isso ao longo desses anos, na tua experiência, assim? Aqui na construtora, ela já tem a prática da entrega do manual, né? E à medida que surgiu essa norma acho que é 2010, né? E foi se evoluindo o documento, né? E a gente percebe que nas demandas de manutenção e tudo mais, ele serve como um auxílio na orientação ao morador, né? A gente até tem por hábito de prestar um auxílio até um pouco maior do que se prevê no próprio manual, até para bom relacionamento e tal, e mais orientação, assim, eu acho que é papel também da construtora de orientar e explicar, né? Preza pelo bom relacionamento com o cliente, né? E o manual ele nos auxilia, né? A gente pode dizer, aqui, não, isso aqui está fora de garantia, tu pode ver no manual tal, ali fala. Isso eu ia perguntar, vocês fazem algum momento, assim, tipo um ritual de entrega deste manual? Como é que vocês entregam isso? A gente entrega ele junto com os projetos da obra. A gente tem os principais projetos que o cliente precisa receber, arquitetônico, instalações ali, as build das instalações, e ele é entregue junto e é explicado, interessante que vocês leiam isso aqui, além do manual do proprietário, que é entregue para ele, a gente entrega um manual do proprietário para o síndico, né? Que é referente ao condomínio, que eu vejo até como mais importante às vezes, porque o condomínio,
Normalmente tu entrega para um síndico, no período dos 5 anos ali, que é o principal prazo de garantia, ele fica troca de síndico no meio, os moradores intervêm nas decisões e às vezes tu tem algum problema no apartamento, mas também reflete no que o condomínio deveria ter executado de manutenção preventiva, pinturas, vedações, tudo que... Limpeza de calha, né? Esse tipo de coisa. Isso. E aí pode acarretar problemas dentro do apartamento, mas é uma questão que o condomínio também deveria manter, e não só o proprietário cuidar do apartamento dele, né? Uhum. E você ia falar, olha? Eu quero fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Pelo que entendi, o manual é um compilado, é um apanhado, muitas vezes, de várias normas. Né? Vamos explicar para quem é leigo no assunto, Leandro, que assim, rapidamente, claro, porque o manual é uma coisa muito, muito complexa, assim. Que itens que tem que ter no manual, assim, que são os mais importantes, que tem que ser colocado e entregue para o condomínio, para o proprietário? Eu entendo que ele tem a apresentação do empreendimento, né, informando ali, e aí especificamente da unidade que o proprietário comprou, né, aí tem o detalhamento de todos os acabamentos que ele utilizou, pintura, porta, pisos, louças, metais, detalhado com a marca, modelo, tipo, o cara tem que fazer uma reposição, ele tem a orientação do que tem que usar, se quiser manter, obviamente. Ele quer fazer uma pintura, ele tem definido ali no manual qual foi a tinta utilizada, qual foi a cor. Esse é um dos itens que eu acho muito importante. Outro item que tem que ter é referente a cada processo, esquadrias externas, esquadrias internas, pintura, cerâmicas, rejuntes, louças, metais, todos eles têm uma orientação de manutenção periódica, aí vai variar, tem casos ali que vai dizer que tem que fazer uma manutenção de 6 em 6 meses, tem casos que vai ser 1 ano, cada 3 anos, vai orientar no manual, e a tabela com os fornecedores, indicando o contato deles também, se o cara precisar fazer alguma reposição, alguma coisa assim, ele consegue fazer o contato com o fornecedor diretamente também. E os prazos de garantia, que aí discrimina por esquadria, por hidráulica, elétrica, equipamentos, também tudo descrito. Eu entendo que são os principais itens do manual, até não sei se está faltando algum. Não, mas eu acho que é de um apanhado geral, assim, e aí, claro que dentro de cada item desses a gente esmiuça, né, assim, no mais detalhado possível, que quanto mais detalhado o manual for, melhor para todo mundo, né, então, tipo, tanto para quem está recebendo, para entender bem o que é o funcionamento, apesar de que, né, eu tenho lá minhas dúvidas se quem recebe lê, não sei, a não ser o síndico, né? Eu não tenho dúvidas, eu acho que são muito poucos que leem, realmente. Né? É uma prática que a gente tenta incentivar, mas não sei. Vão ler quando der problema. Aí não funciona muito, né? Porque pode ter aí é mais ou menos aquilo, é atestado de óbito, tu não fez a prevenção, né? Ô, Leandro, mas cada vez que há uma mudança numa norma que se reflete no manual, se modifica o manual também? Não, o manual ele é entregue conforme a norma vigente da edificação, né? Não, ok. Mas eu hoje recebo o meu manual dentro da lei vigente na data do manual. O que eu pergunto é o seguinte: ano que vem vai ter daqui a 2 meses tem uma mudança numa norma, daqui a meio ano em outra. Cada vez que há essa mudança, é reimpresso, é refeito esse manual para manter ele atualizado? Como é que funciona assim? Não, é refeito. O manual ele é entregue conforme a legislação vigente na época da entrega do empreendimento, né? Ou até mesmo da incorporação dele, né? Mas eu digo assim, hoje foi feito dessa forma. Daqui a meio uma outra obra vai ser atualizada. Exato. Então, minha pergunta é nesse sentido. Então, ele é constantemente atualizado. Ele tem que estar sempre em consonância com as normas vigentes daí, né? Sim, a norma de elaboração do manual não cita quais são as normas que estão vigentes, né? Aí é critério a construtora e o profissional tá atualizado, né?
Mas eu falo das posteriores. Cada vez que há uma modificação em alguma norma, ela tem que ser refletida no manual e ser atualizado esse manual, né? Sim, sim. Num próximo empreendimento, sim. Inclusive, assim, eu sempre bato o martelo aqui, né? Aqui nas aulas que eu dou, que as normas, elas são a melhor coisa que tem para quem trabalha na construção civil, né? Porque ela é um amparo, né? Ela não é lei, mas tem muitas leis que citam as normas, então elas têm força de lei, né? E elas são um amparo, quer dizer, tu está seguindo a norma, quer dizer, alguém já fez um estudo, alguém já está dizendo quais são as coisas importantes, já deu problema lá atrás em alguma coisa, né? E cada vez que surge uma norma nova ou uma atualização de norma, é justamente para isso, para evitar problemas futuros, né? Então, agora, sim, até acho que eu já comentei aqui no programa, mas para quem ainda não sabe, eu tive no Cobreap em novembro do ano passado, e o pessoal estava falando que eles estão trabalhando na norma de garantia. Eu achei isso maravilhoso, quer dizer, uma norma específica para garantia, porque a norma de desempenho, ela sugere as garantias, né? Mas eu sugiro o prazo de tal tempo para garantia. Mas agora a gente vai ter uma norma. Então, assim, com base em quê? Com base nos problemas que aconteceram nas construtoras. Então, por exemplo, assim, foi feito lá um levantamento e os problemas com esquadrias acontecem, sei lá, em 2 anos, né? Uma média, assim. Então, nós vamos... Estou aqui chutando, assim, mas só para ter uma ideia, né? Então, vamos chutar que, então, o prazo de garantia de esquadrias pode ser 2 anos. Sei lá, revestimento, deu problema em 3. Então é um trabalho técnico que está sendo feito, e em cima desse trabalho técnico, compilação de várias normas, eles estão fazendo o estudo dessa norma de garantia. O que eu acho que vai ser um grande alívio para quem trabalha na construção civil, para quem atua como perito judicial, e também para o próprio... cliente, para o usuário, né? Eu acho que para o próprio usuário, porque fica muito claro, né? A gente tem que tentar evitar a judicialização das situações, né? A consultora tem que atender às normas, tem que fazer o serviço adequado, que fique a contento do cliente, e o cliente tem que também saber as responsabilidades deles e até onde vai os direitos, né? Em relação à garantia, né? Eu acho que é benéfico, colabora, né? E me conta uma coisa, teve algum perrengue que vocês passaram, não necessariamente na equipe ou ao longo da tua história, que o manual do proprietário ele foi importante, tu conseguiu sentar para o cliente mostrar, não, mas aqui ou não? Tem alguma coisa assim? Eu posso citar um caso que teve um cliente que teve um problema hidráulico no apartamento dele, que poderia, daqui a pouco, além de garantia, o pessoal corre para lado de vício construtivo e tudo mais. Então, já tinha um problema hidráulico interno no apartamento, o prazo de garantia padrão é 2 anos, né? E já se passavam 4 anos e o cara dizia que nunca tinha utilizado a ducha higiênica dele, estava com vazamento e tal, que aquilo aí é vício, como ele não tinha utilizado. E aí a gente foi investigar e verificou que na vistoria, verificou que ele tinha alugado o apartamento por um período pequeno e o pessoal tinha instalado uma ducha e fez uma instalação mal feita, que acabou estourou uma conexão, rachou uma conexão e ele estava com problema hidráulico, e a gente acabou dizendo, não, isso aqui, infelizmente, a gente não pode atender. E o manual nos colaborou, além da prazo de garantia de 2 anos, a gente teve que também saber fazer a negociação com o cliente e orientar ele, né? Acabamos indicando hidráulico e tudo mais para ele poder fazer o serviço, mas a construtora conseguiu utilizar do documento para explicar também e orientar, né? E tirando assim, saindo um pouco da questão do manual do proprietário, que outros laudos e manuais tu acha importante que se contrate como um preventivo para as construtoras? Nossa, logo antes de tu entrar no terreno para começar a limpar a obra, tu tem que fazer laudo de vizinhança. Olha, pessoal, estou dando dia 9 de março, estou dando um curso pelo IABRS, tá? Inscrições, entre em contato no meu Instagram, hein? E pela Escola IAB. Ô, Rafa, o Pix da rádio é o CNPJ, tá? Cara,
as pessoas não conhecem esse laudo, Leandro. Fala mais um pouquinho sobre ele. Laudo de vizinhança, né? Porque o que acontece? Tu vai botar um empreendimento grande do lado às vezes de uma residência, uma casa mais antiga, inclusive, ou sei lá, não se sabe como é que o pessoal construiu o que está no entorno. E, cara, daí depois acontece qualquer coisa, começa uma rachadura no prédio do lado, começa, sei lá, tá dando um recalque no jardim, qualquer coisa que possa acontecer no prédio. Primeira coisa, foi a obra ali do lado e aconteceu. Então, o laudo de vizinhança, ele nos orienta, ele faz um retrato da situação, como os vizinhos estão no momento que a gente vai iniciar a obra, ou durante a obra, no momento que tu contratar. É um retrato do dia. Então, vai um perito lá, um engenheiro civil, um arquiteto, alguém capacitado para fazer, vai lá e bate foto, retrata rachadura, recalque, pisa, cerâmica caindo, tudo estado de pintura, mostra tudo que possa ter de problema no prédio, com autorização dos vizinhos, é óbvio, e normalmente o vizinho, inclusive, assina esse documento, né, informando que autorizou, né. Esse é um, que assim, acaba no final, a gente consegue eliminar muito dos problemas desse diz que me diz que foi a obra, não foi a obra. Então, é um documento que eu acho que é bem importante. Outro documento que eu acho que é bem importante é, no final da obra, algumas construtoras têm por prática, a nossa tem também, de entregar um laudo de conclusão de obra. Até tem um nome em latim, tu pode falar melhor do que eu ali, ad perpetuum memoriam, tem um nome lá em latim, que é também um laudo de conclusão do empreendimento que está entregando, que é um documento que a gente entrega para o síndico também, que é o estado da obra, como ela está sendo entregue. Então, mostrando que os acabamentos estão em perfeitas condições, que retrato o cara pega guaritas, subsolos, garagens, áreas condominiais, escadas, coberturas, telhado, reservatórios, tudo que tiver dentro do empreendimento é retratado, principalmente das áreas comuns, e para mostrar as condições, porque depois a gente traz uma entrega, inclusive eu estou passando por esse momento agora, a gente faz uma entrega de obra e o pessoal faz a vistoria deles, normal, e o documento comprova, acaba batendo ali na sua grande totalidade, quase toda a totalidade dele, a condição, comparando a obra ali, é um documento que também nos dá uma segurança até jurídica para o futuro, né? Daqui a pouco, não, mas os caras me entregaram a obra, não estava acontecendo, mas como? Eu tenho aqui um documento contratado por um engenheiro externo, um arquiteto externo que está acompanhando aqui, e está aqui, está tudo registrado. Esse é um documento que eu acho bem importante. Além de ensaios durante a obra que tu pode fazer também, né? Sim, com certeza. Eu acho assim que esse processo isso aí tudo faz parte da gestão, né? Então, assim, a gente está falando de gestão de obra, e todos esses documentos são super importantes no litígio. Eu penso no litígio, né? Até mesmo o extrajudicial, porque como o meu trabalho é lidar com isso, né? Eu estou sempre pensando lá na frente, né? Então, o próprio fato da construtora se preocupar em entregar esses documentos já passa uma credibilidade maior para quem está comprando também, né? Então, assim, o cara que se preocupou em ver como é que estavam os vizinhos, né, antes de começar a obra, os próprios vizinhos, eles também vão achar, a construtora aqui, ela é séria, né? Porque faz acho que uns 2 anos a gente fez um trabalho de vistoria cautelar, e era uma empresa bem grande aqui em Porto Alegre, uma enorme de uma obra, e a gente foi contratado pelo condomínio. E a síndica estava impressionada que eles não tiveram assim o interesse em ir lá vistoriar o condomínio e tal, e é uma construtora bem conhecida. Então, assim, passa uma impressão ruim para quem está, porque, olha, é um monte de máquina, uma coisa enorme, né? As pessoas que... A gente, às vezes, se assusta com o tamanho das máquinas que entram numa obra, né? Sim, e a pessoa que não conhece, mais ainda. Então, eu acho que é tudo a política da boa vizinhança, né? Começa por ali, política da boa vizinhança. A gente não pode negar que uma obra interfere na vida do entorno ali, né? Claro! E a gente tem que tentar fazer realmente a boa vizinhança para
tranquilidade depois até para a execução da obra, né? A gente evitar, não, toda hora o vizinho batendo, não, faz as coisas direitinho para tentar todo mundo ficar tranquilo e fazer o que precisa, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Leandro. Talvez ele até já tenha respondido, mas como eu sou meio ignorante no assunto, vou fazer para confirmar. Vou entrar no ramo da Rafa aí do litígio, ela vai gostar. Talvez acho que até respondeu. Pensando no consumidor final, né? É facultado ao consumidor final se contrapor a esse manual do proprietário? No sentido assim, quando tu entrega como construtora um manual do proprietário, de uma certa forma ele é unilateral, é a tua palavra que está ali, a palavra da construtora. O consumidor final ou aceita ou não aceita aquilo dali, né? No sentido de fazer uma vistoria e dizer, olha, a gente não está de acordo com o que vocês estão me entregando aqui. É facultado ao consumidor final entrar com um profissional autônomo e fazer essa vistoria e questionar até o próprio manual? Eu nunca vi essa situação, assim, o que pode ocorrer é se tu, daqui a pouco tu executar o manual de forma equivocada, tu não botar as informações que precisa, ou daqui a pouco tu colocar informações não condizentes com as normas, eu acredito que o consumidor pode reclamar. Mas aí é muito da questão de tu ter um profissional fazendo o manual pelo outro lado e fazendo de acordo com o que precisa, né? Aí e tu falou de contratação de um profissional externo e tal. Eu já fiz muita vistoria de entrega de apartamento e coisa com um arquiteto, com um engenheiro fazendo a vistoria. Normalmente o pessoal contrata um arquiteto para fazer a decoração do apartamento e tudo mais, e eles fazem a vistoria. E funciona super bem, é normal, a gente faz a vistoria e eles podem cumprir, não é somente o proprietário que precisa fazer essa verificação. O que seria ótimo, né? Se todo mundo tivesse condições de fazer isso, né? No momento que está sendo entregue, ter um profissional, um arquiteto ou um engenheiro para receber, né, o imóvel. Enfim, eu acho que traz tranquilidade, né? Porque a vistoria pode acontecer, tem uma falhazinha de pintura, pode ter uma saneta que tu não percebeu, que tinha um arranhão, coisa. E isso depois a gente elimina possíveis discussões futuras, né? Fica bem claro, porque tem um profissional que está acostumado a fazer aquilo ali, fazer uma verificação e tal. Isso é um processo legal. Assim, Leandro, o profissional ele já entra nessa situação com um outro olhar do que o cliente final. Né? O cliente final é totalmente diferente de acompanhar uma vistoria. O cliente final ou está nos dois extremos, ou está no extremo da desconfiança, né? Que tudo, não, meu Deus, será que é assim? Ou ele está no extremo da euforia. Da felicidade. Tu tá explicando tudo para ele, aqui é o quadro de disjuntores, coisa. Tipo, daqui uma hora ele tá te ligando, aqui, como é que eu faço para acender isso aqui? Porque ele está pensando em chamar os amigos, fazer um churrasco, ele não está nem aí, ele está imaginando a situação. Então, ele se situa, na maioria das vezes, nesses dois polos que são antagônicos. Sim. E eu vejo que a presença do profissional é de vital importância, porque ele já tem um olhar, primeiro, mais isento e mais técnico. Né? E aí, como tu falou, evita posteriores... talvez nem vá para a justiça, mas evita uma dor de cabeça até de forma direta com a própria construtora, né? Sim. Tudo que tu puder fazer para deixar bem claro ali e facilitar uma discussão futura, acho que é válido. Até é engraçado, assim, porque eu já participei de algumas assim, vistorias com o cliente e eles já vão assim... mas e o que é esse rachadinho aqui? Isso aqui, às vezes, gente, não existe obra sem fissura, tá? Desculpa, não existe. Né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a dilatação, a gente muda, num dia a gente tem inverno, verão, né? Então, não existe. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma rachadura? E não sei. Então a gente acalma, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não te preocupa, né? Então, é bem legal, assim, a gente poder acompanhar, e vocês que fazem, né, esse laudo de entrega de obra, eu acho fundamental também,
Uma outra dica também eu faço um laudo de acompanhamento dos empreendimentos também, que é legal de fazer, uma vez por ano durante os 5 anos, né? Então, entregou aquele empreendimento e aí a gente vai ver como é que está a manutenção pela parte do condomínio, né? Então, todo ano, né? Assim, agora faz o aniversário, a gente vai lá e verifica a situação. Então, tudo isso são formas de se precaver, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que é isso. Muito bem, né? Rafa e Leandro, estamos indo para o final, Rafinha. Eu vou te dar 1 minuto, Rafaela, para dar o teu recado final, para fazer teu merchan aí, vai. Muito obrigada. Hoje eu tô propagandista, tá, pessoal? Olha só. Eu falei do curso dia 9 de março, presencial pela escola do IABRS, tá? Esse curso vai ser de vistoria cautelar de vizinhança, isso que o Leandro falou aqui, ó, que a gente deu uma palhinha da importância desse laudo, tá? E dia 19 de março eu vou dar um outro curso presencial também, que é a atuação do assistente técnico dentro e fora da esfera judicial, tá? Que é o que eu tenho feito, né? E eu vou trazer alguns casos práticos, reais, né, para a gente discutir. Esse segundo curso, é para quem tem um pouquinho de experiência já na área, né, de perícias, de assistência técnica, porque a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em como fazer quesitos exitosos, como auxiliar o advogado. Então, é um curso bem legal e é prático. Certo? Deixei meu recadinho. Muito bem. Leandro, considerações finais, meu amigo? Não, só agradecer o convite aí e quem quiser seguir a página lá da construtora, @equipe.engenharia no Instagram, tem todos os nossos empreendimentos lá, um pouco também de informações dia a dia de mercado e alguma coisa de orientação. Tá? Agradecer a Rafaela, agradecer ao Alexandre que conheci agora, o papo estava legal. Muito obrigada, Leandro, pela tua presença e fica aqui aberto espaço para próximos convites, outros temas, porque a gente pode depois falar de vistoria cautelar de vizinhança, podemos falar de um monte de outras coisas aqui. Muito obrigada pela tua presença. Tá bom, obrigado. Muito bem, foi mais uma edição do programa Arquitetura Legal e Mundo das Perícias, agradecendo aos nossos participantes, nossa querida arquiteta Rafaela Ritter e o nosso convidado Leandro Pacheco, engenheiro civil, falando sobre a importância do Manual do Proprietário. Leandro, um grande abraço, muito obrigado pela participação. Valeu. Rafinha, também, um bom final de semana. Valeu, guria. Agora são 10h05, a gente faz o intervalo. Na volta do intervalo, tem mais música e programação com conteúdo aqui na sua Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.